Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a psicologia junguiana e também dentro da psicologia junguiana tratar de dois arquétipos, o arquétipo de Quiron e o arquétipo do Salvador. Quem é Quiron, né? Na mitologia, Quiron é um centauro muito sábio, né? Ele é bem civilizado, ele é um mestre, né? Da cura também. Só que ele acaba sendo atingido por uma flecha envenenada e que causa nele uma ferida que essa ferida nunca se fecha. Ele não consegue se autocurar dessa ferida, mesmo ele estando, mesmo com toda a sabedoria que ele tem, nos processos de cura, de medicina, ele não consegue. E dentro da psicologia junguiana, né, o que a gente pode trazer com esse arquétipo, né? O que a gente pode aprender com esse arquétipo? Complementando também que Quiron, apesar dele não conseguir curar esta ferida totalmente, ele usa disso, paradoxalmente, ele usa disso para poder ajudar outras pessoas também a se curarem, por ele entender da sua própria dor. Então, ele utiliza a dor como sabedoria. Então, dentro dos processos de individuação que Jung traz para nós, o que é esse caminho? É um caminho de autoconhecimento. Jung ele fala da integração desses opostos internos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente, mesmo que a gente tenha feridas profundas, né, elas não podem ser obstáculos para o nosso crescimento e para o nosso autodesenvolvimento. A dor, ela tem que vir como essa fonte de sabedoria, né? O sofrimento psíquico, ele não é visto por Jung como um fracasso, né, ou como um erro, é um chamado para a nossa consciência. Quiron nos ensina que se essa dor ela for bem elaborada, ela pode nos ajudar nos processos de cura de outras pessoas. E a gente pode usar isso como empatia, né? Porque a gente compreendendo a nossa própria dor, enxergando, olhando para ela, a gente consegue também ajudar os outros nos processos deles, né? A gente consegue entender quando os outros estão sofrendo, a gente consegue ter essa empatia a partir da nossa própria experiência com a nossa dor. Então, enxergar, olhar para a nossa dor é um processo que vai nos fazer compreender mais a dor do outro. Então, assim, por isso que esse arquétipo, ele é muito utilizado para profissões como terapeutas, professores, médicos, cuidadores, enfim. Todas as pessoas que trabalham nessa profissão, elas também podem se utilizar desse arquétipo de Quiron para poder entender melhor os processos de cura do outro. Mas isso não quer dizer que a pessoa precise trabalhar com isso. É só uma observação, porque no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente também consegue enxergar melhor os nossos companheiros, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, por conta da nossa dor interna e a gente conseguir ter essa empatia para olhar para o outro. E para Jung, a ferida não precisa ser curada totalmente. O que o Jung traz é que a gente tem que integrar essa ferida e essa dor ao nosso self, à nossa individualidade, e transformar essa sombra que estava lá no nosso inconsciente em algo que é consciente, que a gente vai olhar para ela e vai se transformar a partir dessa dor. Então a dor, ela vem como transformação, como objeto transformador, né? E não fica apenas lá no inconsciente. Portanto, a gente precisa olhar para nossas dores com mais compaixão, né? Com mais curiosidade e entendimento,
né, para que a gente consiga amar melhor as outras pessoas, para que a gente consiga compreender melhor as outras pessoas, viver mais conscientemente daquilo que nos limita, de nossas sombras, e ter mais sensibilidade. Então a dor, na psicoterapia junguiana, ela é tratada não com o intuito de apagar essa dor, ela é tratada como dada para ela uma nova posição dentro da psique do ser humano, que é a nossa individuação. Então ela tem uma nova posição, ela é uma ponte entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, e é um chamado também para que a gente consiga se transformar. Então, resumindo, dentro da psicologia, psicoterapia junguiana, nem tudo se resolve, nem toda dor vai passar, mas toda dor pode ser reconhecida, ela pode ser integrada ao seu self, ressignificada e acolhida. Também posso trazer um exemplo do lado negativo, né, do arquétipo de Quiron. Exemplo, uma mulher que seja enfermeira, trabalhe cuidando de pessoas o dia todo, a noite toda, né? Ela dá os plantões e ela vive exausta. Então, essa pessoa, ela se machuca quando ela percebe que ela não consegue cuidar dela mesma. Então, ela só consegue cuidar do outro, e não consegue olhar para a sua própria dor, porque ela vive exausta, ela vive cansada, ela não cuida de si. E então, é um exemplo do arquétipo quando ele está na sua expressão negativa. Então, é uma pessoa que trabalha em cuidar dos outros, mas nunca olha para si mesma. E vive cansada, vive exausta, vive reclamando, sem tempo para si mesmo. Então, ela não consegue parar para olhar para a própria dor. Isso é um aspecto negativo do arquétipo de Quiron. Agora vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo do Salvador. O que é o arquétipo do Salvador? É aquela figura que ela acredita que ela vai libertar os outros do sofrimento. Então, ela se renega, ela faz tudo em sacrifício pela transcendência, como se ela transcendesse as energias, como se ela pudesse ter o poder de fazer tudo em prol do bem alheio. Então, isso também é uma distorção do ego, porque a pessoa que ela está no arquétipo, vivenciando o arquétipo do Salvador, ela deixa também de olhar para si, mas de uma forma que ela se sente responsável pela dor do outro. Ela não ajuda o outro a conduzir o processo, ela simplesmente toma o processo do outro para si e dores que não são dela. Então, essa pessoa, ela acaba atropelando, vamos dizer assim, o outro nos seus processos, porque ela acredita que o outro só vai conseguir se ela ajudá-lo, né, no processo de cura ou de melhora da dor. Então, é quase como um super-herói que tem que salvar o mundo, né? Ele está ali para salvar o mundo. Então, o mundo não sobreviverá sem ele, as outras pessoas não sobreviverão se ele não puder atuar, se ele não puder agir, se ele não puder estar interferindo nas dores dos outros, né? Na cura e etc. Vai resolver o problema de todo mundo. Então, ele vê as outras pessoas como fracas, né? Perdidas, pessoas que estão feridas, estão precisando de ajuda, e ele se auto-vê como forte, como consciente, um ser iluminado. Então, essa pessoa, ela tem muita dificuldade de olhar para suas próprias feridas e suas próprias limitações, ela só consegue enxergar dos outros. E o Salvador, ele trata isso como se fosse um ato de amor. Eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu estou fazendo isso porque você é muito importante para mim. E muitas vezes a própria pessoa não está pedindo essa ajuda,
mas ele acha que ele precisa fazer alguma coisa, né? E que aquela pessoa não vai conseguir amadurecer sozinho, ter o crescimento dela, né? E também a transformação que ela precisa passar. E aí o que acontece? O salvador, ele vive cansado, vive esgotado, porque ele está sobrecarregado e esquece dele mesmo, né? E ele acha que cuidar de si mesmo é estar sendo egoísta, eu preciso cuidar dos outros, né? Então também um dos aspectos de quem vivencia esse aspecto do salvador. Aspecto não, arquétipo, perdão. E acontece também muito que a pessoa, ela ajudando ou querendo ajudar ou fazendo esse papel, ele espera pelo reconhecimento do outro, né? Espera que o outro vai agradecer, vai estar falando com ele como se ele fosse muito necessário, né? Então ele espera esse reconhecimento, ele pode se frustrar, ficar com raiva até se a pessoa não agradeceu ou, enfim, não reconheceu o bem que ele está fazendo, que ele acha que ele está fazendo. Inclusive, assim, existem casos, né, em que, assim, mais profundos, mais graves, vamos dizer assim, em que a pessoa, ela tem realmente uma sensação de que ela acredita que ela tem essa missão, né, assim como se ela fosse realmente um Messias, né, e aí já, assim, estamos falando de aspectos mais graves, né, mas ela precisa salvar aquela família, ela precisa, se não for ela, não vai acontecer nada, ela tem que fazer, ela vai ter que salvar o parceiro, aquele parceiro, nossa, ele encontrou com essa pessoa, então ele teve a sorte, porque essa pessoa vai ajudar a salvação, né? Vai ser a salvação na vida do outro. E isso, quando tem esse, entre aspas, aspecto de grandeza, está mascarando a própria impotência que a pessoa não enxerga nela mesma, né? E então é um medo que a pessoa também tem de ser impotente, então ela se coloca como grandioso. Então é denominado como um salvador inflado. Então o ego dele não pode descansar. Esse ego, ele tem que estar sempre trabalhando, porque ele vive desse sofrimento alheio, e o outro não pode crescer, não consegue crescer, porque é visto como carente, é visto como fraco, impotente. Então ele é meio que viciado no sofrimento alheio, né? E Jung, ele nos ensina que a gente não deve negar, né, os arquétipos, mas sim torná-los conscientes, né, para que a gente possa integrar esse arquétipo que é a nossa sombra. A gente tem que confrontar a nossa sombra e reconhecê-la, né, para que a gente consiga ressignificar. Então, assim, a sombra do Salvador inflado, ele na verdade é o quê? Ele tem medo de ser inútil, né? Ele tem necessidade de controle, fuga do próprio sofrimento. Então ele não consegue aceitar os limites de que nem tudo pode ser resolvido, nem tudo precisa ser curado, nem tudo pode ser salvo por ele, né? Nem todo sofrimento pode ser evitado. Então ele precisa aceitar esses limites que existem, né? E entender que a dor é um caminho de transformação do outro, e não ficar tentando resolver tudo e interrompendo esse processo. Então, dentro da psicologia junguiana, se mostra que o reconhecimento do outro, ser capaz, mesmo estando ferido, é um caminho, né? Ajudar com empatia, mas assim, respeitando o limite e o espaço do outro. Então, quando esse salvador, que ele é inflado, né, chamado de inflado, que ele é o inconsciente, ele consegue transformar isso e consegue reconhecer
esse arquétipo, no sentido negativo que ele tem, ele consegue ficar consciente, né? E consegue trazer esse arquétipo do Salvador integrado no self dele. Então, assim, eu vou até ler aqui algumas diferenças que eu separei aqui de algumas dimensões entre o Salvador inflado e o Salvador integrado. Então, é um inconsciente e o que já está consciente do seu arquétipo e já está lidando com isso e aproveitando esse arquétipo para o seu próprio crescimento. Então, assim, dentro do Salvador inconsciente, ele tem medo de ser inútil ou ser invisível, ele precisa ser necessário, né? Então, ele tem que se sentir necessário. E o Salvador, no aspecto consciente, ele tem aquele desejo genuíno de ajudar o outro, né? No próprio processo. Ele deseja ajudar, ele não está ali para salvá-lo, ele está ali para ajudá-lo, eu quero te ajudar, né? Respeitando os limites. A imagem que o Salvador inconsciente tem do outro é ver o outro como pessoa frágil, dependente dele, incapaz de resolver os problemas. E o Salvador, que já é consciente, ele vê o outro como um ser integral, né, capaz de enfrentar a sua própria jornada. Em relação ao ego, o Salvador inconsciente, ele tem o ego inflado. Então, ele acredita que ele é superior, ele tem um papel superior na cura do outro, né? E o outro, que é o Salvador no seu aspecto consciente, ele é humilde. Então, assim, ele reconhece que ele também está no processo dele, tem suas próprias feridas, mas ele consegue olhar para o outro, enxergar o outro nos seus processos também. E aí, assim, as fronteiras, né? O Salvador inconsciente, ele invade a fronteira do outro, né? Então, em nome do amor, ele quer fazer tudo pelo outro, nem que o outro não esteja pedindo. E o Salvador consciente, ele tem essas fronteiras mais claras, né? Ele ajuda sem invadir, né? Respeitando o tempo do outro, respeitando o espaço do outro. Podemos falar também sobre as formas de ajudar. Então, o Salvador, no seu aspecto inconsciente, ele é impulsivo, ele é exaustivo, ele é cansativo, né? Assume responsabilidades que não são dele. E o consciente, ele é contido, ele é atento, ele está ali presente, mas ele não invade, ele está ali para que se a pessoa precisar, né? Então, ele oferece esse suporte sem tomar para si o processo, né? O processo é do outro, mas eu tô aqui para te ajudar. E as expectativas? O Salvador, no seu aspecto inconsciente, ele espera o reconhecimento, gratidão, né? Mudança imediata no outro, como se fosse tudo um passe de mágica, e o outro vai ouvir o que eu tô falando, vai fazer tudo que eu tô dizendo, o que eu tô ajudando, e vai mudar, vai melhorar, vai ter tudo, né? Vai se curar. E o Salvador, no seu aspecto consciente, ele não gera expectativas, né? Não fica esperando o retorno, ele confia na potência do outro, no processo do outro e na capacidade que o outro tem de seguir, né, no seu próprio processo. Também podemos falar sobre a sombra, né? É uma fuga de si mesmo para quem é inconsciente, né? A pessoa que tem esse arquétipo do Salvador no seu lado inconsciente, ela não consegue reconhecer em si mesma essa sombra. Ele não vê que ele é assim, né? E o outro, que é o consciente, sim, ele já aceita que ele tem essa vontade de estar ajudando o outro, mas que ele tem que controlar. Ele confronta isso com o processo do outro e com aquilo que é dele, o que não é. Então, ele traz isso, ele transforma esse arquétipo em uma oportunidade real de ajudar as pessoas, de
de estar disposto a dar apoio, né, para quem está no processo de autoconhecimento, autocura, né? Então ele não se coloca como um interceptor que vai curar o outro, ele não vai curar ninguém, não vai salvar ninguém, mas ele vai ajudar no processo, se assim a pessoa permitir e quiser, né? Então eu espero que tenham gostado do conteúdo e deixo aqui algumas reflexões. Será que eu estou oferecendo a ajuda que está sendo pedida? Será que a ajuda que eu estou oferecendo está sendo pedida? Será que eu olho para mim mesmo com o mesmo cuidado que eu olho para o outro? Será que eu cuido de mim com a mesma atenção que eu cuido do outro? Será que eu fico frustrado ou chateado quando as pessoas não fazem aquilo que eu acho que elas deveriam fazer? Um beijo a todos.